Meu irmão desencarnou por suicídio. Ele sofria de esquizofrenia. Gostaria de saber se o espírito recupera sua consciência no mundo dos espíritos ou fica em perturbação. Ele sofreu muito. O movimento espírita, ele tem uma tendência muito grande de reduzir as coisas a tabelas. Então é muito comum dentro do movimento espírita as pessoas dizerem assim: "Ah, foi suicida, vai para o Vale dos Suicidas". Como se a lei de Deus fosse criada em cima de situações bionívocas. Suicidou, vai para o vale, está no vale, é suicida. Não, as coisas não são dessa forma. Existem várias opções para várias circunstâncias. Umas com agravante, outras com atenuante. Nós temos, por exemplo, agravantes na questão do suicídio, quando as pessoas assim o fazem mediante crueldade que elas estão cometendo, e aí, para não serem apanhadas pela justiça, elas se suicidam. Então, o coração está cheio de culpa e ainda por cima se suicida. Então, acaba tendo, em função disso, agravante diante da lei. O que não quer dizer também que sejam situações em que sejam irremissíveis. Não. Todos os casos de suicídio, desde os mais simples até os mais gravosos, todos terão solução, as almas se recuperarão e seguirão sua história, e lá na frente serão espíritos felizes e têm um encontro marcado com a felicidade. Mas existem os atenuantes também, que são aqueles que passam pela situação do suicídio em função de conflitos, onde os conflitos emocionais, os chamados transtornos mentais, aparecem como o grande destaque. Então, pessoas, por exemplo, que cometeram suicídio dentro de crises, nem sempre elas se percebem com essa natureza. Você não pode estabelecer que, não, se suicidou, então tem só um destino para ele. Não. Se a gente pegar o capítulo 7 do livro Devassando o Invisível, o Beletrista, é um capítulo longo. Nem sugiro de ler, porque é muito longo para poder tirar o pedacinho, quero tirar. Mas o beletrista, que é um espírito que quer se comunicar com Dona Ivone para deixar por ela um romance, ela vai analisando a personalidade dele e descobre, num certo ponto do capítulo para frente, que ele foi suicida. Ele nem sequer sabe que ele se suicidou. A crise psicológica que ele estava, ele se suicida, ele não sabe. Mas ele não tem sinais de suicídio. Ele não tem. Mas ele tem algumas características interessantes que mostram que ele não é uma alma feliz, ele é ansioso, neurastênico, incomodado, muito. E aí ela começa a analisar e percebe. Ela pergunta: como foi que você desencarnou? Depois que sua mulher se matou, o que você fez? Foi uma confusão na minha casa. Eu não lembro, aí não consegue lembrar. Então, nós não podemos dizer assim: desencarnou pelo suicídio, está fadado a esse cenário. Não. Nós temos casos em que existem situações graves, que não são típicas. Nós temos um caso no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, o caso Raul, em que ele mata o amigo para ficar com a esposa dele e depois ele acaba se suicidando. Então, essa pessoa, ela tem um agravante, que ela tem um homicídio e depois um suicídio. Então, ela fica numa situação mais desconfortável. Mas também se resolve. Vai também se resolver. O que acontece é que a situação nossa, quando a gente está envolvido com algum tipo de drama, do ponto de vista mental, é que a gente está acolhido pelos braços daquilo que seja até o próprio desconhecimento das coisas. É lamentável? É. É um erro? É. Tem consequência na lei? Tem, mas tem os atenuantes em função do estado alterado de consciência que a pessoa se encontra. Então, há todo um trabalho de acolhimento nessas circunstâncias. Ali no livro Memórias de um Suicida, lá na parte final, vai ter uma instância onde as meninas são colocadas, que são meninas que não fizeram maldade, não são pessoas perversas, mas se suicidaram por paixão. E aí o nome desse lugar é Internato das Moças.
eu botaria outro nome, eu botaria A Casa da Julieta, porque elas parecem a Julieta de Romeu. Então, elas estão ali, elas são suicidas, mas elas estão sendo atendidas, orientadas, dentro de uma perspectiva diferente das outras, em função da forma como o suicídio aconteceu. Então, a gente não pode colocar todos os casos dentro de uma mesma circunstância, porque cada um deles vai ter uma característica específica. Se o seu irmão se suicidou tendo graves crises de esquizofrenia, você há de convir comigo que ele não estava em pleno gozo das suas faculdades. E se o que faz a cobrança do espírito é a cobrança da consciência, qual é a consciência que vai cobrar um espírito que está dentro de um cenário de dor, de um cenário de crise de esquizofrenia? Ele vai ter as consequências com o abrandamento da lei, pela parca compreensão que ele tem da realidade objetiva.